sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024 e hoje é dia de falar sobre os melhores do ano lá do Instagram. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você é novo por aqui, de deixar o seu like, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Vou deixar aqui no box da descrição o link para todas as minhas redes sociais, meu Insta pessoal, Insta da Papelaria, nós enviamos para todo o Brasil, e também o Insta do meu Clube do Livro. Então esse é o primeiro vídeo de 2024, espero que vocês estejam aqui comigo nesse ano que começa. Muito obrigada por me apoiarem em 2023, o ano que eu criei o canal, que eu dei o primeiro passo. Muito obrigada por você que está aqui ainda e vamos juntos em 2024. O canal vai passar por uma pequena mudança. Eu estava soltando 2 vídeos por semana, quarta e domingo, mas tá muito puxado. Janeiro para mim na papelaria, janeiro e fevereiro é muito corrido. Então eu não tô conseguindo ler tanto quanto, né, eu gostaria, algumas coisas pessoais também. Então, visando entregar qualidade para vocês, também ter qualidade nas minhas leituras. Não quero entregar qualquer conteúdo, quero entregar conteúdo de qualidade, conteúdo de valor. Então, eu vou começar a postar vídeo uma vez na semana, toda quinta. Então, nos veremos aqui toda quinta por enquanto. Quem sabe mais pra frente eu volte, né, a fazer 2 vídeos por semana, mas no momento vamos ter um vídeo por semana então aqui no canal. Espero que vocês então continuem me acompanhando, muita coisa legal, tenho pensado em conteúdos legais, quero trazer mais resenhas dos livros que eu leio, então para, né, conseguir fazer uma resenha de qualidade, eu ler com mais tranquilidade, eu optei por fazer vídeos uma vez na semana, mas me segue lá no Instagram, claro, eu sempre atualizo em tempo real o que eu tô lendo, dou algumas opiniões sobre as minhas leituras. No final de dezembro eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta, vou deixar o Insta aqui caso você não me siga ainda, perguntando qual foi o melhor livro, né, que o pessoal que me segue lá tinha lido em 2023. Muita resposta legal, alguns livros que eu não conhecia, e eu resolvi transformar, né, esse conteúdo em vídeo para ver o que a galera tá lendo. Eu coloquei primeiro dos livros que foram citados uma vez, para os que foram citados um pouco mais de vezes. E teve um que foi citado bastante vezes, eu fiquei bem surpreendida. Mas vamos lá então. Estou aqui com o tablet, que eu separei, né, o que eles mandaram. Separei também um pouquinho dos livros que eu não conhecia para comentar com vocês, o que vocês acham também, se vocês já conheciam. Então aproveita e já me deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2023. Se você já conhecia alguns desses livros que o pessoal citou, se você também ficou curioso. Vamos lá. A primeira resposta foi A História de Shug Ben. Esse livro foi ganhador do Booker Prize, do autor Douglas Stuart. Ele narra a história sobre a autodescoberta e o amor de um filho pela sua mãe imperfeita. Glasgow, 1981. A cidade está morrendo. A pobreza aumentando, a esperança desaparecendo. Agnes Ben sempre esperou por mais. Ela sonhava com coisas grandiosas, uma casa com entrada particular, uma vida confortável. Quando seu segundo marido, um taxista mulherengo, sai de casa, ela e os 3 filhos se veem presos em uma cidade mineradora dizimada pela política da então primeira-ministra Margaret Thatcher. Enquanto Agnes se entrega cada vez mais ao álcool em busca de conforto, seus filhos tentam salvá-la. Porém, um a um vão desistindo porque precisam salvar a si mesmos. Mesmo com os próprios problemas, o único que não cede é Shug. Apesar de suas tentativas de ser um menino normal, todos acham que há algo de errado com ele. Agnes quer apoiar e proteger o filho, mas a força de seu vício é tamanha que eclipsa todos ao seu redor, inclusive seu amado Shug. Acaba sendo vítima de abuso sem ter a menor ideia de que está sofrendo uma violência. Nossa, eu acho que esse livro é muito pesado. E eu já tinha visto em algum lugar falar sobre esse livro e coloquei na minha lista de desejados, inclusive porque eu acho que é um livro assim, bem impactante de ler. Fiquei muito curiosa, quero aí quando tiver oportunidade de ler esse livro e realmente parece ser um dos melhores. Agora um autor que foi citado aí 2 vezes, né, mais 3 livros, que é o Luciano Subirá. Ele foi citado com De Todo o Coração, Como Flechas e O Propósito da Família. Eu já li alguns livros do Subirá, eu gosto bastante da escrita dele, da forma que ele escreve, como ele escreve, né, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Então é um autor aí que, se você é cristão e quer conhecer um pouco mais, eu recomendo bastante. O próximo é O Horizonte Mora em um Dia Cinza. Esse livro
Eu não conheço. Esse livro é para as dorameiras de plantão, se tem alguma aí. E se a sua forma de superar leva mais tempo que o esperado, lembre-se que cada um tem o seu próprio tempo de prantear. Ayla e John estão nesse processo de esperar as feridas se tornarem cicatrizes. Alguns até poderiam dizer que era sorte, mas não era coincidência aquele coreano de olhos com cantinhos esticados e uma voz tão melodiosa estar lá naquele segundo na Yang University Coreia do Sul. Um romance coreano para as boas dorameiras de plantão. Então, para quem gosta aí fica a dica, não li, mas está citado aqui, deve ser um dos melhores. O próximo é Deixei Meu Coração em Modo Avião, da Fabiola Simões. Esse também eu nunca tinha ouvido falar. A Fabiola é autora de um blog, A Soma de Todos os Afetos. E aqui então ela vai falar com crônicas que abordam os amores e as dores da vida real. Aqui diz que ela não quer criar expectativas, controlar o que não pode, me culpar por aquilo que não depende só de mim. O próximo é Grande Sertão Veredas. Esse aqui foi a causa, né, do nome do nosso clube do livro, do Travessia. Esse livro foi o melhor livro do ano da Fê. Eu vou deixar o link da Fê aqui, ela dá várias dicas sobre livros também. Esse é um dos livros que eu quero muito ler. Tenho muita curiosidade, eu já tinha, né? Mas aí depois do clube, do motivo que veio o nome do clube, eu quero muito ler, tá na minha lista de desejados. E aqui diz que é uma das obras fundamentais da literatura brasileira. Publicado originalmente em 1956, Grande Sertão Veredas revolucionou o cânone brasileiro e segue despertando o interesse de renovada geração de leitores. Ao atribuir o sertão mineiro sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. Um clássico nacional, né? Eu quero muito ler Grande Sertão Veredas. Queria muito ler esse ano, mas não sei se consigo, até porque eu nem tenho o livro aqui ainda. Então, ele tá na lista daqueles livros que um dia eu pretendo ler, mas esse tá na lista aí de prioridade. O próximo é O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, que inclusive é uma das minhas leituras atuais. Gente, eu tô amando esse livro. Eu tô no capítulo 7, vou ler o 8, e tá muito bom, dá muitos insights. O C.S. Lewis é realmente genial. Ele tem um poder de escrita que ele prende a gente. Então aqui a gente vai ver o divórcio, né, entre o céu e o inferno, que na verdade esse livro é uma crítica a um livro chamado, né, O Casamento do Céu e Inferno. E aqui o C.S. Lewis ele traz então essa crítica, uma alegoria, uma fantasia. Temos um ônibus aqui saindo do inferno, da terra, em direção ao céu. E nesse ônibus vai ter vários personagens que vão relembrar aí um pouquinho da sua vida anterior. É como se ele estivesse aqui numa espécie de purgatório, pelo que eu li ainda, mas eu tô na metade. Então, quando eu terminar, eu venho trazer a resenha para vocês, mas com certeza vai ser um dos melhores do ano de 2024. Anotem aí, porque esse livro vai estar na lista de melhores do ano. Próxima caixinha, Quincas Borbas e a Descoberta das Bruxas. Não conheço nada desse Descoberta das Bruxas. Quincas Borbas aí, Machado, nosso tão amado, né? Um dos meus melhores autores do ano passado. Quincas Borba ele foi publicado originalmente como folhetim na revista A Estação. Posteriormente, os textos foram compilados em um volume único. Ao contrário do que o título sugere, o livro não se centraliza no filósofo Quincas Borbas, que ele já aparece no Memórias Póstumas, mas em seu herdeiro, o ingênuo Rubião. Com a fortuna herdada, o rapaz se muda para o Rio de Janeiro, onde será manipulado pelo capitalista Cristiano e sua esposa Sofia. A sociedade de aparências e o parasitismo social são os principais alvos de Machado nesta obra. Quero muito ler, mas ainda do Machado eu quero ler Dom Casmurro, quero muito ler, ainda não li. Então, esse ainda tá numa lista mais pra frente das prioridades do Machado. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Apesar desse livro ter aparecido na caixinha uma vez, eu vi várias vezes esse livro, várias pessoas lendo ao decorrer do ano. Então aqui, né, pelo que eu entendi, vai contar a história de Marta e Maria, né, que são as irmãs de Lázaro, que tem uma parábola inclusive sobre elas, que Jesus quando chega na casa de Marta e Maria, Maria ela se derrama aos pés de Jesus, ela senta para ouvir, né, Jesus, ela lava os pés de Jesus, enquanto Marta ela tá mais preocupada com o exterior, né, com a casa bagunçada, com o Senhor Jesus, com as coisas do mundo. Então aqui a gente vive hoje muito no mundo de Marta, né? Que a gente está mais preocupado com as coisas da vida, com a correria, e a gente esquece de ser como Maria e de sentar aos pés de Jesus. Então esse livro que eu fiquei muito curiosa para ler, eu confesso.
e apareceu aqui. Eu fiquei muito feliz de ter aparecido aqui, já vi várias pessoas lendo também. A Única Coisa, confesso que eu não conhecia esse livro, eu acho que é esse, pelo que... Conhecendo quem mandou, eu acho que é esse livro. A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times, Wall Street Journal e USA Today. Eleito um dos 100 melhores livros de negócios de todos os tempos do Goodreads. Não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama A Única Coisa. Parece ser bem interessante também. O Conde de Monte Cristo, temos um clássico dos clássicos aqui, né? Um livro aí de mais de 1000 páginas, um calhamaço do Alexandre Dumas. Eu nunca li nada nem do Dumas e quero ler muito o Conde de Monte Cristo, mas também é um projeto aí super a longo prazo. Não tem o livro aqui, é um livro grande que requer paciência, que requer tempo. O Conde de Monte Cristo, manipulando com maestria os cordões da trama, Alexandre Dumas prende o leitor numa tela de peripécias de tirar o fôlego. Traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, envenenamentos e vinganças. E apresenta uma galeria de personagens que retrata o espectro social de um mundo em transformação. Nossa, esse livro aqui eu acho que assim, é daqueles pra vida que vai marcar quando a gente lê. Pelo tamanho, pela história, por ser um clássico, enfim, quero muito um dia fazer essa leitura. O próximo, né, os dois aqui, vou colocar aqui, Jane Eyre, clássico super conhecido, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar e A Casa dos Espíritos. Confesso que esse Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar eu não conhecia. É um autor nacional, diz aqui em seu romance de estreia, Diogo Bercito, eu acho que é nacional, né? Em seu romance de estreia, Diogo Bercito narra uma emocionante história de amor e autodescoberta ambientada no início dos anos de 1930. Jacob passa os dias na companhia de Butros, no vilarejo da Síria onde vivem. Os dois são inseparáveis. Nunca tinha ouvido falar. Será que é meio Caçador de Pipas? Não sei. Nunca tinha ouvido falar nesse livro. Uma história com delicadeza e admirável domínio da escrita, uma história na qual o que não está dito salta aos olhos de cada página. Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar trata de afetos, com o protagonista que tem um diálogo constante com o Ginny, a expressão de seus medos e o impulso da fuga em si. Uma trama temporal sobre a dificuldade de lidar com o desejo e a capacidade sobre de tomar para si o próprio destino. Não conheci. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, né, o livro mais famoso da autora. Em 2023 eu li O Vento Sabe Meu Nome, dela. Eu gostei muito do tipo da escrita da Isabel, apesar de não ter gostado tanto assim da história. Eu achei que muitas histórias se misturam num livro só, mas eu gostei da escrita dela, da forma que ela escreve, né? Consigo diferenciar a história da escrita. E eu quero muito ler outro livro dela, tanto A Casa dos Espíritos, Violeta também, que é bem famoso. Então, Na Casa dos Espíritos é um clássico do realismo mágico e da literatura latino-americana. A obra traz à vida uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam uns contra os outros. Uma história familiar, um drama, as paixões, lutas e segredos da família Treba abrangem 3 gerações e um século de transformações violentas, que culminaram em uma crise que leva um patriarca e sua amada neta para os lados opostos das barricadas. Nossa, eu quero muito ler esse livro. Espetacular, um trabalho cativante, singular, uma história de paz e reconciliação. Com certeza já vou adicionar aí na lista de desejados, eu acho que ele não estava, não sei porquê, mas já vai para a lista de desejados. Temos aqui Tress, A Garota do Mar Esmeralda, uma fantasia aparecendo por aqui, do Brandon Sanderson. Ele aí que é um dos, né, maiores nomes da fantasia. Confesso que eu não leio fantasia, bem pouco mesmo, é um estilo, um gênero que eu não gosto, né, por opção própria, já li algumas coisas, mas não é um gênero que tem meu coração. Então aqui em Tress, A Garota do Mar, ele vai expandir o universo da Cosmere, de Caminho dos Reis, com uma nova história singular, que é também uma excelente introdução à sua magnífica obra. A única vida que Tress conhecia na ilha onde nasceu, em meio ao Oceano Verde Esmeralda, era simples, com prazeres mundanos, como colecionar copos trazidos por marinheiros de terras distantes e ouvir as histórias contadas por seu amigo Charlie. Porém, quando o pai de Charlie o leva em uma viagem para encontrar uma noiva, um desastre acontece. Tress precisa se esconder em um navio e procurar a feiticeira do mortal Mar da Meia-Noite. Sobre águas sombrias, repletas de esporos e piratas, será que Tress vai conseguir deixar a sua vida simples para trás?
interessante, mas não faz meu estilo, né? Fantasia. O próximo é A Grande Solidão, da Kristin Hannah. Eu vi muita gente ler Kristin Hannah ano passado. Eu não li nada dela ainda, acho que não. E confesso que sou curiosa para ler algo da autora. Ela é, né, super famosa aí em vários Instagrams. Aqui a gente vai conhecer a história do Ernest e da Cora. Eles são casados e Cora é capaz de fazer qualquer coisa pelo homem que ama, inclusive segui-lo até o desconhecido. No primeiro momento, o Alasca parece ser a resposta para tudo. Ali, os longos dias ensolarados e a generosidade dos habitantes locais compensam o despreparo dos Albrights e os recursos cada vez mais escassos. Porém, o Alasca não transforma as pessoas, ele apenas revela sua essência. E Ernest precisa enfrentar a escuridão de sua alma, ainda mais sombria que o inverno rigoroso. A Grande Solidão é um retrato da fragilidade e da resistência humana, uma bela e tocante história sobre o amor, perda, instinto de sobrevivência e o aspecto selvagem que habita tanto o homem quanto a natureza. Confesso que fiquei curiosa para ler algo da Kristin Hannah agora, vou colocar na minha lista de desejados também. Gente, esse vídeo dos melhores do ano de vocês está servindo só para aumentar minha lista de desejados. Paciente, silenciosa e enraizado. Sabendo quem mandou aí, eu acho que o Enraizados é esse enraizado aqui, Os Lugares Escondidos Onde Deus Desenvolve Você. Esse livro também é muito, muito bom. E Paciente Silenciosa, eu confesso que eu ainda não li. Tive um tempo que eu queria muito ler. Depois eu vi que entrou no hype, daí eu fiquei meio assim. Depois eu já não tenho mais vontade, daí às vezes me dá vontade de ler, então ele ainda tá naquele limbo, sabe? Mas não é uma prioridade, se um dia surgir a oportunidade. Mas aqui a gente vai conhecer a história, né, de uma mulher que ela mata o marido e depois disso ela nunca mais fala, né? Então aqui vai ter o psicanalista dela ali, o psicoterapeuta, o Theo, que ele tenta, né, então fazer essa mulher falar e aí a gente vai ver o que acontece. E tem uma frase aqui que diz: porém, se ela falar, será que ele é capaz de ouvir a verdade? Mas agora me deu um pouquinho mais de curiosidade sobre esse livro. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Gente, eu tenho uma vontade de ler esse livro. Não sei porquê, mas eu tenho. Eu nunca li nada do Saramago também. E aqui diz que uma terrível treva branca vai deixando cegos um a um os habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago nos obriga a fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Uau! Esse aqui eu quero muito ler, né? Um clássico. Mar Sem Fim e 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Não conheci esse autor, nem esses livros. Fiquei bem interessada, assim, né? Os dois vão contar aí na vida marítima. O Mar Sem Fim, ele relata, então, uma viagem sem fim, que começa numa data curiosa, né? 31 de outubro de 1998, Dia das Bruxas. Foi nesse dia que Amir Klink deixou a mulher e as filhas em Paraty, decidida a realizar o grande projeto de sua vida, sua primeira volta ao mundo, realizada nas águas da Convergência Antártica. Curiosa, foram 141 dias no mar. Uau! E os 100 dias entre céu e mar também, né? Eu acho que vai contar aí a mesma história. Navegando ao lado dos peixes, entretendo conversas com gaivotas, tubarões, remando no meio de uma creche de baleias. 100 dias entre céu e mar é o relato de uma travessia absolutamente incomum. Mas eu acho que não é o mesmo relato. Mas tem, né, a ver aí. O próximo é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu li Crônica de uma Morte Anunciada ano passado. É uma leitura assim, uma fofoquinha literária que envolve, que você não quer mais parar de ler. Então aqui no Amor nos Tempos do Cólera tem uma história de uma paixão profunda que foi proibida durante meio século. Embora nunca pareça estar devidamente contido, o amor flui através do romance de mil maneiras. Alegre, melancólico, enriquecedor e sempre surpreendente. Emocionante, O Amor nos Tempos do Cólera é definitivamente um dos livros mais importantes do século. Eu tenho muita vontade de ler mais coisas do Gabriel. Eu tenho 100 Anos de Solidão aqui também, que eu vi que parece que vai virar filme na Netflix, então eu quero ler antes do filme. E Amor nos Tempos do Cólera tá aí numa lista de que eu quero ler no futuro. Vocês viram que a minha lista de livros para ler no futuro é enorme, né? Ela não tem fim. Um dia vai, alguns. Próximo é Fahrenheit 451, um dos melhores livros do meu ano.
Se vocês não leram ainda, leiam, é maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer a história do Gui. Ele é bombeiro, né? Mas ele não é um bombeiro comum. Ele é um bombeiro que ele não salva vidas, mas ele queima livros. Mas ele queima porque, né, é o trabalho dele, ele não entende por que que ele tem que queimar livros, o que que tá acontecendo. E também ele não entende por que que as pessoas, né, se matam tanto por causa dos livros. Nessa cidade que ele mora é proibido ter livros em casa, então as pessoas escondem. E quando é descoberta, quando há alguma denúncia, eles vão lá e queimam todos esses livros, importando, né, queima a casa das pessoas. E muitas pessoas dão a própria vida para salvar os livros. E ele fica muito curioso, né, por que as pessoas, né, dão a própria vida. E até que ele pega, ele furta um livro e começa a entender por que que as pessoas fazem isso. É um livro lindo, marcante, que vale muito a pena a leitura. O próximo é O Deserto dos Tártaros, tá no meu top de lista de desejados. Esse aí eu ainda não li, mas eu quero muito ler. O Deserto dos Tártaros é uma jornada pela complexidade da alma humana. Nesta obra-prima de Dino Buzzati, você será levado a uma atmosfera carregada de expectativa e reflexão sobre a vida e o tempo que passa. A história do jovem tenente Giovanni Drogo, destinado a um posto remoto no Forte Bastiani, é uma metáfora arrebatadora da espera e da busca por significado na existência. Estou muito curiosa para ler isso aqui. Quero muito ler em breve. Está na lista de livros que eu quero ler, mas esse é em breve. O próximo é Os Miseráveis. Peguei ele aqui nessa coisa pequena. Os Miseráveis, ele tá na minha lista aí de livros para esse ano. É um livro que provavelmente eu vou ler da metade do ano aí pra frente. Não sei muito, confesso que esse aqui eu quero ir mais às cegas para ver o que me espera nesse calhamaço que foi um dos melhores do ano de vocês. Agora começa os livros que tiveram mais de uma citação. Aqui temos Água Fresca para as Flores. Eu já vi muita gente falar desse livro, eu ainda não li, não tenho muita vontade de ler. Aqui diz que é um dos maiores fenômenos editoriais da Europa dos últimos anos. Água Fresca para as Flores traz uma sensível história de amor no peculiar cenário de um cemitério. Apareceu 2 vezes esse livro aqui. À medida que os laços entre os vivos e os mortos são expostos, acompanhamos a história dessa mulher que acredita de forma obstinada na felicidade, mesmo após tantas provações. Com sua comovente e poética ode ao cotidiano, Água Fresca para as Flores é um relato íntimo e atemporal sobre a capacidade de redenção do amor. O próximo também com 2, né, indicações aí de melhores do ano é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu confesso que eu não tenho vontade nenhuma de ler nada que ela escreve. Nada contra, né, nunca li nada dela, mas não é uma autora que me chama muita atenção. Ela é uma autora nacional, mas eu ainda tenho outros autores nacionais que são minha prioridade e não tenho vontade nenhuma de ler o que ela escreve, apesar de todo mundo ler muito, né, Carla Madeira. Mas aqui a gente tem uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética. O romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Não sabia do que se tratava, se eu já não tinha vontade de ler, agora eu ainda não tenho mais nenhuma mesmo. Enfim, é uma autora que não me chama muita atenção, que eu não tenho vontade de ler, eu acho que não é pra mim, não vai ser pra mim, então a vida é muito curta pra gente ficar lendo, né, porque a gente não tem vontade. Agora, uma das minhas autoras queridinhas, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, foi o primeiro livro que eu li da autora, é um livro que eu gosto muito, eu adoro esse livro. Gosto aqui da família Bennet, da Elizabeth, do Sr. Darcy, enfim. Tem trechos lindos nesse livro, se você ainda não leu, vale a pena ler essa obra-prima da Jane Austen. Também com 2 indicações, Arquipélago Gulag, aqui com certeza originado da leitura coletiva das meninas do Clube Etos. Não li ainda Arquipélago Gulag, é um livro bem grandão, né? É um russo, é do Alexander, com esse sobrenome que eu me recuso a falar, a pronunciar, porque eu não sei. Foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, escrita clandestinamente entre 1958 e 1967, para contar a história construída a partir do testemunho de 227 sobreviventes dos campos do Gulag, na União Soviética. O autor precisou montar uma verdadeira operação secreta. Passou 2 temporadas em um sítio na Estônia, longe da vigilância soviética, onde escreveu a maior parte do texto. Com o manuscrito pronto, aquartelou-se em uma casa de campo próxima a Moscou,
onde revisou, datilografou e microfilmou cada página em 1968. Uma cópia foi entregue a uma amiga francesa que naquele mesmo ano contrabandeou o livro para fora da cortina de ferro. Nossa, gente, eu vou colocar na minha lista de desejados. Confesso que não estava na lista de desejados, porque eu não sabia muito bem sobre o que se tratava. Eu já tinha visto muita gente ler, né, as meninas ali do Clube Eds, o pessoal do clube. E agora fiquei com muito mais curiosidade e já vou arrumar na minha lista de desejados. Com 2 indicações aqui também temos Felicidade Conjugal, do Tolstói. Tolstói tem aqui um poder de descrição maravilhoso. Gostei muito do que li aqui, da forma que ele descreve o ambiente, as sensações, as estações também, enfim, é um livro que vale a pena a leitura para quem quer começar a ler russo, aí é uma boa indicação. Felicidade Conjugal foi indicado 2 vezes, mas Tolstói aparece muito aqui. Aparece também aqui Guerra e Paz, do Tolstói, outro calhamaço aí com suas mais de 1.200 páginas. Eu quero muito ler, mas esse é um projeto como o Conde de Monte Cristo, como, né, Os Miseráveis. Guerra e Paz é um projeto a longo prazo, que vai demorar um pouco para fazer essa leitura. Então diz aqui que não é um romance, muito menos uma epopeia, menos ainda uma crônica histórica. Ao acompanhar o percurso de 5 famílias aristocráticas russas no período de 1805 a 1820, Tolstói narra a marcha das tropas napoleônicas e seu impacto brutal sobre a vida de centenas de personagens. Em meio a cenas de batalha, bailes de alta sociedade, intrigas veladas, destacam-se as figuras memoráveis dos irmãos Nikolai e Natasha Rostov, do príncipe Andrei Bolkonsky, de Pierre Bezukhov, filho ilegítimo de um conde, cuja busca espiritual serve como espécie de fio condutor e o torna uma das mais complexas personalidades da literatura do século XIX. Tolstói retrata uma Rússia magistral, imponente e, sobretudo, profundamente humana. Um clássico dos clássicos aí, né? E aparece aqui também, né, com uma indicação, Ana Karenina. Gente, eu quero ler muito essa obra do Tolstói. É super bem falada, né? O início dessa obra também todo mundo conhece, né? Toda família tem uma história. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é a sua maneira. Esse é um dos começos de livros aí mais conhecidos que temos na literatura. Outro clássico do Tolstói, um russo aí super conhecido. E eu ainda quero fazer muito essa leitura. Esse eu tenho aqui, né, um pouco já mais fácil de priorizar. E agora o top, com 4 indicações aí de melhor do ano. Temos aqui Jane Eyre, da Charlotte Brontë, aí das irmãs Brontë. Esse que é o último livro aí da lista de melhores do ano de vocês aí no Insta. E confesso que eu fiquei bem surpresa quando eu vi tanta indicação de Jane Eyre aqui. E muita gente tá lendo Jane Eyre nesse momento. Me disseram que eu preciso ler, que é muito bom, que é um dos melhores livros. E eu tô muito curiosa, confesso. Eu acho que eu vou fazer essa leitura ainda esse ano, do tanto que eu vi recomendação, de tanta gente falar. A Fê, inclusive, disse que eu preciso ler esse livro. Então, tá aqui, minha edição é do Clube de Literatura Clássica. E tô muito curiosa e não vejo a hora de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí, respondendo na caixinha de vocês, comentando um pouquinho sobre os melhores do ano, falando sobre os livros que eu não conheço, os que eu já li, né, que eu conheço. Deixe aqui nos comentários se você conhece algum desses livros, se as suas opiniões são as mesmas que as minhas, se você gosta de algum livro aí que eu falei que eu não conheço, se você recomenda. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos muito ainda em 2024 e até o próximo vídeo.